Quando o amor vira hábito, o fim silencioso das relações. No começo, tudo era diferente. Os olhares tinham brilho, as conversas fluíam, o toque trazia paz, cada detalhe parecia um novo capítulo de algo que jamais acabaria. Mas, com o tempo, o amor começou a mudar de forma. Não acabou de repente. Não houve briga, nem gritos, nem traição. Apenas o silêncio, apenas o costume. E foi assim que o amor, sem que ninguém percebesse, virou hábito. 1. O amor que deixa de ser escolha e vira rotina. No início, o amor é uma chama viva, exige presença, curiosidade, vontade de descobrir o outro. Mas, com o passar dos dias, ele corre o risco de se transformar em um piloto automático emocional. O bom dia vira formalidade. O te amo vira resposta automática. Os abraços se tornam curtos, os beijos apressados e as conversas previsíveis. Não há mais o desejo de surpreender, de encantar, de cuidar. Há apenas o conforto de saber que o outro está ali. Mas esse conforto, quando exagerado, se transforma em conformismo. E o amor, que antes era fogo, vira apenas brasa morna, silenciosa, quase imperceptível. 2. O fim que começa em detalhes pequenos. As relações raramente acabam com uma grande tragédia. A maioria morre aos poucos, no descuido cotidiano. É quando um para de ouvir o outro, quando o toque vira obrigação, quando as conversas importantes são deixadas para depois e o depois nunca chega. É o descuido disfarçado de estabilidade, é o tá tudo bem dito sem olhar nos olhos. É o nós se transformando lentamente em dois eus, que apenas dividem o mesmo teto. O amor morre assim, devagar, calado, invisível. E ninguém nota o exato momento em que ele deixou de viver. 3. O perigo do costume, o hábito em si, não é o inimigo. Ele é necessário, traz segurança, rotina, familiaridade, mas o perigo começa quando o hábito substitui o sentimento. Quando estar junto vira apenas uma parte do calendário e não mais uma escolha diária. Quando a presença do outro já não causa emoção, nem paz, apenas indiferença. Muitos casais confundem estabilidade com amor verdadeiro. Mas amor não é ausência de conflito, é presença de conexão. É olhar para o outro e ainda sentir curiosidade. É querer crescer junto, mesmo depois de anos. Quando essa curiosidade morre, o amor se transforma em companhia vazia, o silêncio do fim. Existem términos barulhentos cheios de discussões, lágrimas e portas batendo. Mas há um tipo de fim ainda mais doloroso: o fim silencioso, aquele em que dois continuam juntos, mas já não se enxergam. Aquele em que se dorme lado a lado, mas as almas estão distantes. Aquele em que o "como foi seu dia?" é apenas uma formalidade para preencher o vazio. É um término sem despedida, um amor que se esgota sem que ninguém tenha coragem de admitir. E é nesse silêncio que mora a solidão mais profunda, a solidão acompanhada. 5. Quando o amor vira lembrança, chega um momento em que o casal percebe que ainda existe carinho, mas não existe mais desejo, que ainda há respeito, mas não há mais brilho, e que, embora o amor tenha existido, o tempo o transformou em lembrança. Alguns insistem por medo da solidão, por apego à história, ou pela esperança de que tudo volte a ser como antes. Outros decidem partir não por falta de amor, mas por amor próprio. Ambos sentem dor, porque o fim de um amor não é o fim de um sentimento, é o fim de uma fase de vida, e aceitar isso exige coragem. 6. A diferença entre amar e permanecer: amar é movimento. Permanecer muitas vezes é estagnação. Ficar por medo, por costume ou por conveniência não é amor, é apego.
O amor verdadeiro não se acomoda. Ele cresce, se reinventa, se alimenta de novos gestos. Ele não é hábito, é decisão. E toda decisão precisa ser renovada todos os dias. Quando o amor vira hábito, é sinal de que alguém parou de escolher. E quando um para de escolher, o outro sente mesmo que não diga. 7. A reconstrução possível, mas há uma boa notícia. Nem todo amor que entrou no hábito está perdido. Muitos só precisam ser despertados. Às vezes, basta um olhar sincero, uma conversa honesta, um toque sem pressa. Basta que ambos reconheçam que o amor precisa ser cuidado, alimentado, regado. Como uma planta esquecida no canto da sala que ainda pode florescer se alguém tiver coragem de replantar ela. O problema é quando ninguém mais quer regar. Quando o desinteresse é mútuo, aí o fim deixa de ser uma ameaça e se torna libertação. 8. Conclusão. O amor exige presença. O amor só vive enquanto é nutrido. Quando vira hábito, ele adormece. E se ninguém o desperta, ele morre não com barulho, mas com silêncio. Por isso, antes que o costume mate o encanto, olhe para quem está ao seu lado. Pergunte-se: estou amando ou apenas me acostumei? Se a resposta for costume, ainda há tempo. Mas se for silêncio, talvez o amor já tenha partido, mesmo que o corpo ainda esteja ali. O amor não morre de repente. Ele se apaga devagar, entre dias iguais e palavras não ditas. Valorize o que ainda vive antes que vire apenas lembrança. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Talvez a sua experiência possa ajudar outra mulher a encontrar força para recomeçar. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever. Sua voz também faz parte desse espaço.